Boa noite. Podem se sentar, por favor. Agradecendo a oportunidade de estar aqui falando novamente. Eu falei para a pastora que é grande prazer estar aqui e saudade, muitos anos, né? Eu dei uma sumida. Igreja Renascer em Missões, já... Obrigado. Já tem me ajudado mais de 6, 7 anos, por aí. 6, 7 anos por aí, né? E eu quero agradecer muito a Igreja Batista Renascer, que vocês têm me abençoado a minha vida, que Deus continua abençoando a vida de vocês, das suas famílias. Eu já estou aqui no Brasil há 11 anos, vou fazer 12 anos no Brasil já, muito tempo. Isso é muito bom. Eu estou gostando muito do Brasil. O Brasil é um país muito bom, né? Eu conheci Brasil, eu era criança. Eu conheci Brasil através de televisão. Eu conheci Brasil através do Carrossel. Através do programa Carrossel, eu conheci Brasil, eu fiquei apaixonado. E também o futebol, né? O Brasil é conhecido no mundo todo. Você pergunta uma criança hoje, conhece o país do futebol? A criança fala Brasil, né? Então, Brasil, todo mundo conhece Brasil. Todo mundo conhece Brasil. E vamos continuar orando por nação brasileira, que Deus possa continuar abençoando o Brasil. E nós, como os crentes no Brasil, eu falei para o pessoal lá na igreja que nós, cristãos, no Brasil e no mundo, talvez, muitas das vezes, nós preocupamos muito com as coisas que nós não deveríamos preocupar. Muitas das vezes. Eu falei para o pessoal, se você observar, durante período de eleição, as pessoas que preocuparam para fazer campanha política, teve muitas pessoas preocupando com campanha política. Eu falei, olha só, se pessoas pegaram o tempo que gastaram na mandar mensagens políticas, ligar, falar as coisas políticas, as coisas de politicagem, né? E aproveitar alguns minutos daquele tempo, algumas horas, mandar Jesus te ama, é muita coisa demais. Imagina crentes do Brasil mandando para o pessoal Jesus te ama. Que coisa chique demais. Tem um cara na rede social que ganhou muito dinheiro há pouco tempo, e ganhou dinheiro na custa dos crentes. Se você observar bem o vídeo que esse cara estava falando, e olhar o sincretismo religioso, você vai perceber que o cara não sabe nada do que ele está falando. Ele está falando que ele é satanista, que ele não sei o quê. Não sei se você viu um vídeo que tem desenhos vermelhos atrás do cara, falando não sei o quê. Pessoal, isso tudo é malandragem. Ele ganhou muito dinheiro na custa das igrejas evangélicas. Sabe como? Igreja evangélica publicando o vídeo dele. Dinheiro caindo na conta dele, igreja publicando. Dinheiro caindo na conta dele, igreja publicando. E se você parar e prestar atenção no vídeo, o cara falando do sincretismo, não tem nada a ver com o que ele estava falando. Ele não conhece o que ele estava falando. Mas a gente estava dando dinheiro para ele, publicando o vídeo que ele estava falando. A nossa responsabilidade como igreja é fazer isso aí, ó. Essa aqui é a nossa responsabilidade. Para eu sentir comovido no meu coração para fazer isso, eu tenho que ser missionário. Eu tenho que ter coração missionário. Jesus, ele olhou, Deus, na verdade, Deus Pai, dividindo a Trindade no meio, Deus Pai olhou para a humanidade, ele sentiu compaixão. O compaixão que ele sentiu agiu automaticamente.
agiu na pessoa do Filho, para poder libertar a humanidade. Ele poderia fazer assim, acabar com a humanidade, ele que criou a humanidade. Ele criou o mundo e criou todas as coisas. Pode fazer assim, o mundo já era. Mas ele sentiu compaixão e mandou o Filho para resgatar a humanidade. Para eu e você fazermos isso, temos que ter coração missionário. Não tem como. Não tem como. Pastora não me falou sobre isso, nem pastor falou sobre isso, nem pastor Kleber falou sobre isso. A minha mensagem, ele vai ter a ver mais ou menos com essa aqui, ó. Mais ou menos, com essa aqui. Olhando, podemos observar uma coisa, o Espírito Santo, ele trabalha no meio dos crentes. Ele conectando as coisas segundo vontade dele. Segundo vontade dele. Nós, como igreja, a nossa responsabilidade aqui na terra é pregar o Evangelho. Você pode falar, não, mas eu não sou pastores nem pastoras para pregar o Evangelho. Eu não sou missionário para pregar o Evangelho. Eu não sou evangelista para pregar o Evangelho. Mas você é igreja. Você é igreja. A responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Nós somos uma assembleia, salvos, eclésia, chamado para fora. Fazer o quê? Jogar ping-pong? Pular corda? Não. Chamado para fora, no meio do mundo, no coração de Jesus, lá na cidade, pregar o Evangelho. Você está pregando o Evangelho doando para as pessoas levarem para as pessoas que estão precisando. Você está pregando o Evangelho. Você está pregando o Evangelho sustentando o missionário. Você está pregando o Evangelho. Você não está no campo pregando o Evangelho, mas a sua condição financeira, a sua oração está pregando o Evangelho. Crente que não prega o Evangelho não está no corpo de Cristo. Você pode pregar o Evangelho. Lá no Antigo Testamento, lembramos do grande Amós. Se você fala para as pessoas que Amós é evangelista, muita gente observa e fala, mas como que o Amós é evangelista? O evangelho lá no Antigo Testamento é pregado daquela forma. Deus mandava profetas para profetizar o coração do povo, para que eles possam se arrependeram e voltaram para Deus. Eles pregavam o evangelho daquela forma. O Amós estava lutando contra a injustiça social, mas Deus usou Amós no que ele sabe fazer. O que Amós sabia fazer? O Amós cuidava do gados. O Amós cuidava do gados e o Amós tratava os sicômoros, que é os figos bravos. Deus usou ele no que ele sabia fazer para anunciar a justiça no meio do povo injusticeiros. O que você sabe fazer, usa isso para pregar o Evangelho. O que você sabe fazer. Conhecimento, inteligência, intelectualidade que você tem. Meninos hoje, dá medo. Parece que eles que fabricaram computador, celular, muito inteligentes, usa a sua inteligência para pregar o Evangelho. Usa a sua inteligência para pregar o Evangelho. Talvez a pastora fica aqui falando, vamos pregar, pastor Kleber, Cleiton, eu vou te falar, eu confundo sempre Kleber com Cleiton. O pastor Fernando. Eu sou ruim com nome. Pessoas que eu vivo com eles já me conhecem. Talvez eles ficam aqui o tempo todo falando. Por causa de quê? Você pode falar, não, é trabalho deles, é obrigação deles. Não. Obrigação deles, se você observar a Bíblia bem, leitor, eu sei que aqui tem muitas pessoas aqui, vou dizer muitos leitores da Bíblia. Função deles é administrar, é ensinar, é acompanhar a sua vida, é orar para você. E função deles, te preparar, te lançar para fora, para você pregar o Evangelho, te ensinar, cuidar de você. Mas só que, como igreja, eles também pregam o Evangelho. Pessoal,
estamos perdendo tempo demais. Quem lembra 10 virgem? Era 5 sensatas e 5 insensatas. Vamos dizer tolas, desculpa a expressão. Os sensatas fizeram o quê? Prepararam para receber o noivo. Eles prepararam. Os 5 tolas não prepararam. Eles acharam que noivo pode chegar com quantidade de azeite que elas tinham. Mas 5 sensatas, eles prepararam. Nós não sabemos dia, nem hora, nem momento que o noivo vai chegar. Então vamos levar reserva, vamos levar azeite de reserva, porque nós não sabemos. Pessoal, nós como Igreja de Cristo temos que estar preparados. Temos que estar preparados. E temos que saber por que estamos no mundo. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Somos embaixadores de Cristo. Irmãos, prega o Evangelho na condição que Deus te deu. Prega o Evangelho no que você sabe fazer. Tem pessoas que têm lábia, né? O brasileiro faz assim, né? Usa isso para pregar o Evangelho. Usa isso para pregar o Evangelho. Usa o que você tem para pregar o Evangelho. Tem pessoas muito inteligentes para escrever, falar em línguas inglês, francês, outras línguas. E tem pessoas muito inteligentes para mexer no computador. E tem pessoas muito pedreiros, sensacional. Mecânico, sensacional. E tem pessoas, engenheiros, fora de sério. Usa isso para pregar o Evangelho. Aproveita esse momento para pregar o Evangelho. Aproveitam isso. Pessoas dos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Talvez se você fala para pessoal assim, doa fralda, doa tanto, doa não sei o quê. Tem muitas coisas evangélicas aqui no Brasil, no mundo, que foi doado para os empresários americanos dos Estados Unidos. Escolas que foi construída aqui no Brasil, colégios que foi construídos, hospitais que foi construído, foi doado para os grandes empresários americanos, italianos, ingleses, para isso acontecer no Brasil e no mundo todo. Sabe, são os quê? Membros das igrejas evangélicas. Membros das igrejas evangélicas. Eles fazem assim, eu tenho empresa para cuidar. Eu não vou estar com tempo de ir no campo pregar o Evangelho no coração de Jesus. Eu vou investir para quem pode ir, ele vai lá e pregar o Evangelho para libertar as pessoas que estão lá precisando de Jesus. Você pode pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho. Eu estou roubando o meu tempo da mensagem, mas a gente já vai dar continuidade. Não fiz muita apresentação, porque aqui você já, a maioria me conhece. Samuel, de Guiné-Bissau, África. Você está me sustentando muitos anos já como missionário. Que Deus continue te abençoando com a sua oração, sua contribuição. O pastor falou aqui uma coisa, pode acreditar que é verdade. A oferta que você dá, talvez tem pessoas que não é crente, nós que é crente temos que explicar a eles como que esse dinheiro é administrado, porque eles acham dinheiro que você dá, o dízimo, a oferta, pastor pega e compra carro novo, compra casa nova, eles não sabem como que investir esse dinheiro. Se você escuta a pessoa falar, você mesmo, membro da igreja Renascer, explicam eles. Lá na igreja, as nossas ofertas, o nosso dízimo, temos ar-condicionado, sentamos sem ficar banando, temos som bacana, temos, olha, instrumento chique, energia para pagar, água para pagar. Temos pessoas que a gente sustenta fora do Brasil, no Brasil. Conta. Se você escuta a pessoa reclamar, explica a ele, fala para ele, lá na nossa igreja, os nossos líderes, nossos pastores, eles administram bem o dinheiro que entram.
Explicam eles, porque eles não sabem. Os nossos pastores, eles comem, eles bebem, ficam doentes, vai para o médico. Entendeu? Explica tudo. Temos área social que a gente trabalha, a gente mexe com a área social. Explica, pessoal. Eles não entendem. Pessoal, vamos fazer missão? É a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é fazer missão. Amém? Abre a sua Bíblia, livro de João, capítulo 6. Vamos trabalhar versículo 1 até versículo 15. Vamos falar sobre multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes. Vamos andar, porque nosso culto começa às 18 horas, então tem que terminar na hora certa, senão... Não é verdade? Capítulo 6, versículo 1 a 15. Eu quero que uma pessoa, por favor, leia para nós. Leu até 15, né? Isso. Soberano Deus, Pai eterno, obrigado pela sua graça e a sua bondade, Senhor. Deus, entrega a vida de cada de nós essa noite na sua mão, em nome de Jesus. Senhor, nos enche com a sua graça e seu poder e a sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu entrego a família de cada um, em nome de Jesus, entre cada criança que está aqui esta noite. Abençoa a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço essa oportunidade que o Senhor nos deu para poder estar aqui, porque é grande privilégio estar na sua casa. Obrigado por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor, Senhor, e obrigado que esse momento agora que vamos ouvir a sua palavra e alimentar da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o João é o mesmo João, autor do livro do Apocalipse. Ele é o mesmo João do livro dos Evangélicos. E é João que é falado que ele era caçula dos apóstolos, né? Dos discípulos de Jesus. Falaram que ele era mais novo de todos. E ele também, a morte dele foi diferente dos outros apóstolos. Ele morreu uma morte natural,
na ilha de Patmos, quando ele foi julgado, depois foi condenado para viver lá. Então ele foi levado lá e ficou lá, escreveu o Apocalipse e depois morreu. Ele escreveu essa carta com um objetivo. Ele escreveu a carta de João, principalmente os capítulos que vai falar dos milagres de Jesus, para anunciar a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo. Mostrar claramente que o povo, o ouvinte dele naquela época, para que eles possam crer na verdade que Jesus é o único, suficiente e Salvador. Então, para nós hoje, toda vez que olhamos para Jesus, ou olhamos para todos os acontecimentos, o ministério dele, isso vai trazer para nós uma consciência de que, na verdade, Jesus, ele é Deus, ele é Salvador. Temos que crer nele e confiar, entregar a nossa vida plenamente em Jesus Cristo. Os milagres que aconteceu normalmente na vida de Jesus é para anunciar duas coisas. Os milagres que aconteceu durante o ministério de Jesus. Principalmente esses milagres que os sacerdotes não conseguiriam fazer naquela época. Ressurreição, esses milagres. Por exemplo, aqui na Lucas capítulo 14, de versículo 1 até versículo 6, que levou ele a sair de Jerusalém para Galileia. O motivo dele sair de Jerusalém para Galileia é por causa do milagre. Ele curou um coxo, um paralítico, na verdade. Lucas capítulo 14, de versículo 1 a 6, vai mostrar isso para nós claramente. Então, o milagre de Jesus, ele anuncia para nós duas coisas. Ele anuncia que, na verdade, Jesus, ele é divino, ele é Deus. Milagre que ele fazia, anuncia que ele é Deus, ele é divino. E segunda coisa, ele anuncia que Basileia de Deus, o reino de Deus está sobre todas as coisas. Que o reino de Deus já chegou e o reino de Deus já está aqui na terra. Então, o milagre de Jesus, ele vai anunciar essas duas coisas para nós. Para dar continuidade, se você observar Mateus capítulo 14, de versículo 3 a 21, Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 12 a 17, João 6, 1 a 15, todos esses livros, esses capítulos, vai falar a mesma coisa, milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Esses livros que eu chamei aqui, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. E vai mostrar o mesmo milagre de multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Então, podemos observar uma coisa muito importante. Jesus, por causa do milagre de curar um coxo, isso provocou ele sair de Jerusalém para Galileia. Mas só, pessoal, uma coisa muito importante. Se vocês lembram muito bem, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso, nada acontece por acaso. Saída de Jesus, de Jerusalém para Galileia, talvez podemos falar, não, ele estava fugindo porque estava sendo oprimido, né? Estava sendo oprimido. Os fariseus, os imperadores, aqueles chefes naquela época na sinagoga, ele estava correndo o risco de ser preso. Mas só que, se observarmos uma coisa muito bem, era para anunciar o seu nome. Era para anunciar, para proclamar quem ele é. Era para proclamar quem ele é. Era para mostrar ao povo quem ele é. Então ele saiu e entrou na Galileia. Eu quero que a gente observar 7 coisas dentro de multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Primeira coisa, define um objetivo para a sua vida. Primeira coisa, qual que é o objetivo da sua vida? Que eu falei na introdução. Qual que é o nosso objetivo aqui? Os nossos propósitos como igreja de Deus. Como embaixadores de Cristo, representantes de Deus aqui na terra, aqui na cidade de Contagem. Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é o seu objetivo aqui na igreja Renascer? Eu estou aqui para quê? Para fazer o quê? Qual que é a minha contribuição aqui na igreja Renascer em Missões? Olha só, o nome da nossa igreja já nos representa, Renascer em Missões.
já representa a gente, já fala um pouco do propósito, já fala um pouco do objetivo, da nossa finalidade. Por quê? Então, nós estamos aqui para fazer missão. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, porque um dia vamos poder estar junto com o nosso Pai. Quando Jesus chegou, Jesus olhou para a multidão, ele já sabia o que ele quer. Ele já sabia. O multidão, o propósito deles é milagre, é ver as coisas acontecer. Mas Jesus, o propósito, o objetivo dele é outra coisa. É salvá-lo, é mostrar para eles que o caminho, segundo João 14, o caminho, a verdade e a vida é Ele mesmo. E Ele chegou. O profeta, o rei, que os profetas estavam profetizando, é Ele mesmo. Ele chegou. Ele estava lá para mostrar a eles isso. Talvez se eu perguntar para você, está chegando quase o final do ano, qual que é o seu propósito, qual que é o seu plano, qual que é o seu objetivo, você vai me falar. Comprar um apartamento, casar, arrumar namorada ou namorado, comprar um carro zero, fazer alguma coisa. Você vai falar qual que é o seu propósito, qual que é o seu projeto, qual que é a sua finalidade ano que vem. Porque você já está pensando, você já está planejando. Quem vai casar ano que vem? Quem quer casar? Já temos uma menina aí, vai casar ano que vem, né? Que tem mais outra pessoa que vai noivar ano que vem para casar, depois já temos uma menina, mas isso aqui, exatamente, ela já tem um plano traçado, um propósito, um objetivo traçado na sua vida. Pessoal, nós, tirando como igreja, como seres humanos, na nossa vida, temos que ter tudo planejado. Temos que planejar o nosso tempo, temos que programar o nosso tempo, temos que montar o projeto da nossa vida como seres humanos. Se nós não planejamos, não montamos projeto, programas para nossas vidas, nunca vamos ter norte, o propósito nas nossas vidas. Completou, o pastor falou 2160. Para isso acontecer, foi planejado, foi projetado, orou e pensou, planejaram, diretoria pensaram, eles planejaram, os colegiados dos pastores da igreja, líder da igreja, eles pensaram e planejaram para que hoje, um dia, eles atingiram o objetivo. Na nossa vida, temos que ter projetos e planos traçados, senão nós não vamos lugar nenhuma. Nós não vamos lugar nenhuma. Para dar continuidade, no versículo 7 e versículo 8, segundo ponto, dê valor ao que você tem e quem você é. Dê valor, versículo 7 e versículo 8, dê valor ao que você tem e dê valor quem você é. Se você lembra uma coisa muito importante, do cego Bartimeu, o que aconteceu? Ele queria, o propósito dele, o plano dele, ele já ouviu falar de Jesus. Ele já ouviu falar de Jesus. Ele ficou na entrada de Jerusalém, esperando um dia para encontrar com o filho de Davi. Ele já estava tudo planejado. E está lá com o casaco dele, esperando a hora. Ele valorizou, olha o que ele valorizou. Ele valorizou duas coisas que ele tinha muito importante: a audição e a fala. Ele valorizou duas coisas que ele tinha muito importante. Ele não tinha visão, mas ele tinha audição e tinha fala. Ele ouviu e começou a gritar. Ele jogou a capa dele. Talvez você pode pensar, mas ele mora na rua, ele dorme na rua, ele é um mendigo, dorme na rua e precisa da capa para poder segurar o frio, o vento da noite. Principalmente Israel, que é deserto, muito frio. Jerusalém, muito frio. Ele, na verdade, ele estava na região de Palestina, porque a gente tem entrado, já temos
dois Jericó. Tem Jericó que foi destruído com Josué e tem Jericó que os romanos construíram. Ele estava no Jericó que os romanos construíram. E Jesus estava saindo de Jericó destruído. Se você observar Mateus e Marcos, Marcos vai falar que Jesus saiu de Jericó. Mateus vai falar que Jesus estava entrando na Jericó. Ele saiu de Jericó destruído e estava entrando na Jericó construído para o povo romano. Ele estava lá sentado com o casaco dele. Ele jogou o casaco. Para ele, o casaco ia ser um impedimento para ele conseguir o objetivo dele. Ia ser o grande impedimento para conseguir o objetivo dele. Muitas das vezes nas nossas vidas, o que a gente acha importante nas nossas vidas, muitas das vezes é obstáculo. É impedimento da gente conseguir o que a gente quer. É impedimento da gente alcançar o que a gente quer. Para a gente conseguir levar esses brinquedos para o coração de Jesus, repetindo, sendo redundante, foi planejado, programado. Venceram o primeiro obstáculo. E outro obstáculo agora de levar até lá, que já está sendo vencido. Então nós temos que valorizar. O texto falou que eles estavam com 5 pães e 2 peixes. E quem estava com pão e peixes é uma criança. Era uma criança. O povo judeu não valoriza a criança, principalmente criança menina. Eles não valorizam. Eles não valorizam a criança e não valorizam a mulher, povo judeus. Principalmente criança menina e mulher, eles não valorizam. Eles valorizam o homem, porque vai para a batalha, vai para a guerra, vai para a luta. Eles valorizam. Mas Jesus valorizou a criança que estava lá com 5 pães e 2 peixes. Muitas das vezes, na nossa vida, eu não consigo, eu não pude, não tenho condição. Você vai ficar no mesmo lugar o tempo todo. Não consigo, não tem condição. Não consigo, não tem condição. Valoriza quem você é e valoriza o que você tem. Você vai conseguir. Valoriza a sua capacidade, valoriza o seu conhecimento, valoriza o seu potencial. Dê valor você mesmo. Você vai conseguir. Não importa o que pessoas estão falando, traça um objetivo, traça um plano na sua vida. E olha para você, a sua capacidade que você tem, não importa qual capacidade. Segue a luta, direção o seu plano. Jesus olhou, discípulos falaram para ele, mestre, é muita gente que está aqui. 5.000, olha só, repetindo o que eu acabei de falar. 5.000, sem contar com as crianças e com as mulheres. Não é isso que o texto fala? 5.000, sem contar com as crianças e com as mulheres. Para eles, é pouca comida para muita gente. Mas eles esqueceram que Jesus é o Messias. É Deus, Ele é o Filho de Deus. Não existe nada impossível para Ele. Valoriza quem você é e valoriza o que você tem. Você vai conseguir. Mas se você não valoriza o que você tem, você não valoriza quem você é, nunca você vai conseguir. O cego Bartimeu valorizou a voz e a audição. Ele é cego. Ele poderia falar, mas eu não tenho como chegar até o Mestre. Não tenho como chegar até Jesus. Mas ele começou a gritar e continuou caminhando em direção aonde pessoas estavam gritando, Jesus, filho de Davi. Ele foi e conseguiu. E chegou até Jesus e atingiu o seu objetivo. O pastor estava conversando comigo lá fora. O plano, o desejo que Deus colocou no coração dela e de todo o colegiado da igreja. Aumentar a igreja mais para lá. Para caber 1.000 pessoas. Mas isso é um plano que eles traçaram. Eles estão orando em cima disso. Eles estão lutando para conseguir. Mas imagina se eles ficaram parados. Nós não vamos conseguir. Não tem como conseguir. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Eles ficaram, para os discípulos, eles não iam conseguir alimentar as pessoas que estavam lá. Porque para eles era muita gente.
Para eles é muita gente para sustentar. É muita gente para dar comida. Jesus estava lá no meio. Jesus estava com eles. Não existe nada impossível para Jesus. Temos que confiar plenamente e entregar o nosso coração. Não existe coração que Jesus não pode transformar. Talvez você conheça uma pessoa há muitos anos, no seu lado, na sua casa, seu vizinho, no seu trabalho. Você não evangelizou ele nunca, porque você acha que ele não merece, ele é uma pessoa muito ruim. Ele não merece salvação, não merece ser evangelizado. Jesus quer salvar aquela pessoa. Jesus quer transformar a vida daquela pessoa. Da mesma forma que ele fez no capítulo 7 do livro de Atos, 7 e 8. Ele pegou o povo e dividiu no meio. E mandou perseguição no meio deles. O povo não poderia entrar na Samaria. Judeus não entravam na Samaria, porque samaritano é considerado impuro. Mas o plano de Deus é salvar o povo samaritano. O plano de Deus é alcançar eles. Deus alcançou eles, mandando perseguição no meio do povo. Eles foram até lá e evangelizaram o povo de Samaria. Você tem pessoa que você poderia evangelizar há muito tempo, porque ele é doutor ou doutora. Você acha que você não tem capacidade, você não tem linguagem, português, para falar com ele, porque ele é um cara intelectual. Pessoa, quem vai transformar o coração dele é o Espírito Santo. Quem vai mudar o coração da pessoa é o Espírito Santo. Não importa quem a pessoa é deputado, é presidente, é governador. Quem transforma o coração do homem, quem transforma o homem é o Espírito Santo, é o nosso Deus. Temos que ser um simples vaso na mão dele para que ele possa transformar os seres humanos que necessita da salvação. É só você valoriza quem você é e o que você tem para isso acontecer. Faz igual Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Usa a mim. Faz isso. O Senhor vai te usar, não importa quem você é. Não sei se eu contei aqui uma vez. Pessoa operadora TIM me ligaram. Quem me ligou, um haitiano. Eu percebi que ele é estrangeiro no sotaque dele. Ele começou a falar embolado, igual eu. Eu falei para ele, meu irmão, você não é brasileiro? Ele falou comigo, não, eu sou haitiano. Irmãos, eu fiquei tão feliz, sabe o que eu pensei logo? Ele venceu o obstáculo. Você já imaginou se ele ficar sentado na casa dele? Eu sou haitiano, eu não posso trabalhar com telecomunicação, porque a pessoa não vai entender o que eu estou falando e vai morrer de fome. E vai morrer de fome. Mas ele venceu o obstáculo. Ele valorizou a enrolação que ele tinha. E ele valorizou a capacidade que ele, mesmo sendo pouca coisa, ele valorizou e venceu e conseguiu atingir o objetivo. Muitas das vezes você já falou isso. Eu não posso. Não tem como eu conseguir. Não tem como eu chegar lá. Não tem como. Confia em Deus e valorize o que você tem, você vai conseguir. Você vai conseguir. Para a gente dar continuidade, no versículo, a gente já está terminando, o terceiro, seja grato a Deus pelo seu objetivo, como se já o tivesse alcançado. Versículo 10, versículo 11. Lê para nós, por favor. Romanos 4, 16 a 22. A gente já está terminando. Lê para nós. Romanos 4, 16 a 22.
E até 22. Amém. Se fortaleceu dando glória a Deus. O versículo 10, versículo 11 falou: Jesus levantou o cesto e deu graças a Deus. Antes de multiplicar os pães, antes de o povo comer, ele já agradeceu. Ele já agradeceu. Agradecimento nas nossas vidas como crente é reconhecer o poder e bondade de Deus nas nossas vidas. Agradecimento na nossa vida como igreja é reconhecer quem Deus é. Abraão estava velho já. Ele louvou e agradeceu, porque ele sabia que o nosso Deus é Deus impossível. É Deus que torna as coisas impossíveis possível no nossos olhar. O que a gente olha e fala, não, isso é impossível. Para o nosso Deus não existe nada impossível. Basta crer. Basta crer. Basta crer. O seu plano, o seu propósito, o seu objetivo. Basta crer em Deus e confiar plenamente. Ele é poderoso para concretizar. O nosso Deus é poderoso para concretizar. Ele torna impossível o possível. Ele torna as coisas que a gente acha que não tem solução. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Você acha que isso não tem como solucionar. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para solucionar as coisas. Para Ele não existe nada impossível. A Bíblia falou que depois dele orar, todo mundo que estava lá comeu e pão sobrou. Confia na sua potencialidade. Talvez os discípulos, desejo deles, eles pronunciaram: vamos mandar eles para casa. Vamos mandar eles embora para casa. Mas Jesus sabia quem Ele é. Jesus sabia que Ele é Deus. Jesus sabia que Ele é poderoso para fazer as coisas impossíveis tornar possível. Então nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus. Ele é o nosso Senhor. Temos que confiar, entregar a nossa vida plenamente na mão de Deus. E tem muita gente, por causa de falta de fé, desesperaram, suicidaram, desistiram, abandonaram o navio, por causa de falta de fé. Temos que confiar. Para eu confiar plenamente, para não desistir, para continuar a prosseguir e atingir o meu objetivo, eu tenho que saber quem é o meu Deus. Para eu saber quem é o meu Deus, eu tenho que relacionar com Ele. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Sem intimidade com Deus não tem como conhecer. Não tem como saber quão poderoso Ele é. O Abraão confiou e agradeceu porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem é Deus de Israel. Ele sabia quão poderoso Deus é para fazer as coisas impossíveis tornar possível. É por isso que simplesmente Abraão agradeceu. Davi olhou para Golias. Davi sabia quem é Deus de Israel. Davi sabia que Deus deu vitória a ele contra leão e urso. Davi sabia quem é Deus de Israel. Ele enfrentou Golias com cabeça erguida.
para enfrentar o desafio nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, para enfrentar o grande desafio, grande tempestade, dia a dia nas nossas vidas, temos que saber quem é o nosso Deus. Temos que saber quem é o nosso Deus. Se nós não conhecemos o nosso Deus, vamos continuar vivendo uma espiritualidade medíocre. Vamos continuar vivendo uma espiritualidade medíocre. Nunca vamos sair do lugar. Falta de conhecer quem é o nosso Deus. Falta de saber quem é o nosso Deus. Os discípulos estavam com Jesus o tempo todo. Estavam com Jesus o tempo todo. Mas eles não sabiam quem é Jesus. Ele não sabia quem é Jesus. Lê João 14. O Filipe e o próprio Tomé. Eles duvidaram. O Filipe chegou no momento que ele falou para Jesus: mostra para nós o Pai, para nós o Pai é suficiente. Ele voltou para o Antigo Testamento, falando da presença de Deus. Teofania. Jesus falou para ele simplesmente: eu e o Pai somos um. Falta de conhecer Jesus. Falta de conhecer Jesus, a gente deixa de vencer, deixa de acontecer grandes maravilhas nas nossas vidas por causa de falta de conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, temos que ter intimidade com Ele. Temos que relacionar com Ele, para que possamos saber quão poderoso Ele é. Para que possamos saber que não existe nada impossível. Os nossos sonhos, os nossos planos vai tornar realidade. Vamos poder fazer maravilhas em nome de Jesus. Vamos fazer coisas grandes em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer as coisas impossíveis tornar possível. Para a gente caminhar para encerrar, escolhe as pessoas de caráter para serem os seus parceiros. Jesus andou com 12, porque Ele sabia quem eles eram. As pessoas que a gente anda com eles, as pessoas da nossa sociedade, você tem que saber com quem você tem que andar. Quem está te empurrando e está te encorajando, incentivando, animando para você conseguir atingir o seu objetivo. Não anda com as pessoas que vão te empurrando para trás, puxando para trás, desencorajando, desanimando, desorientando. Anda com as pessoas certas que vai te levar para você possa atingir o seu objetivo. Anda com as pessoas que vai te falar, pode ir, você vai conseguir. Não desanima, você vai conseguir. Deus está contigo, você vai conseguir. Anda com as pessoas que vai te dar bom conselho, as pessoas que vai te orientar, que vai te ensinar as coisas boas. Jesus andou com 12 porque Ele conheceu o coração do 12. Quem é o seu amigo? Você compartilha os seus sonhos, os seus planos com quem? Você compartilha os seus sonhos, os seus planos com as pessoas que vão orar junto contigo? Ou com as pessoas que vão te desencorajar, que vão te incentivar, desanimar, impedir de continuar? Com quem você anda? Jesus andou com 12 porque conheceu os 12. Pessoas que vão te influenciar, fazer o quê? Todos nós passamos no colegiado, na escola. Na escola, os meninos obrigam o colega a fazer as coisas errado. As coisas que prejudicam as nossas vidas, que atrapalham nossos sonhos, os nossos futuros. Com quem você anda? Jesus estava com 12. Você anda com as pessoas que sempre te falando, vamos para o culto. Culto é 18 horas. Vai para o culto para quê? Vamos assistir o jogo. Vamos para o culto de semana? Não, eu vou assistir novela. Não, é melhor a gente assistir novela do que a gente estar na igreja. A pastora pediu para estar na igreja ontem para a gente poder colocar as coisas para embalar as coisas. Eu vou no parque municipal, eu vou tomar açaí, eu vou fazer o que lá?
Anda com as pessoas que vão te falar, vamos. Nós não temos condição de doar, nós não vamos para o coração de Jesus, mas vamos ajudar a embalar as coisas. Tem culto de oração na igreja tal dia, tem oração em jejum tal dia, tem vigília tal dia, bora! Vamos fazer o que lá, pessoal? Caçar minha cama e dormir. Você anda com quem? Quem te incentiva a fazer as coisas? O que pessoa te fala para fazer? Não vamos entrar na sala, não. Vamos para o lado de trás, ficamos lá batendo papo, controlando o tempo de escola e voltamos para casa. Com quem você anda? Quem é o seu amigo? Não vamos para a igreja, não. Quem é o seu amigo? Para a gente encerrar, versículo 13, ele falou que lute contra desperdício. O versículo 13 falou que Jesus mandou eles juntar tudo que sobrou. O povo judeu, eles têm uma cultura. Eles andam com pão dentro de uma bolsa. Eles andam quilômetros e quilômetros com pão e água. A Bíblia falou que eles juntaram tudo que sobrou e guardaram. Nas nossas casas, os nossos pais, eles colocam na porta da geladeira, na porta do quarto, na cozinha, lava suja, não lava louça com torneira ligado, desliga a lâmpada depois que sai do quarto, para economizar. Isso é importante. Mas muitas das vezes, a gente, meninos, crianças, os filhos, muitas das vezes, porque o dinheiro, eu vou usar essa expressão, não sai no bolso dos filhos, não dói. Não dói. Mas é bom economizar. Sabe por quê? A mãe e pai falam, desliga a luz do quarto assim que você sai. Faz isso, economiza energia, economiza água, porque é dolorido. Os pais acordam de madrugada para trabalhar, para pagar água e luz. Eles acordam cedo e eles chegam no trabalho, ouvido do chefe na cabeça deles, o tempo todo. Os seus pais sofrem para pagar água e luz. Toda vez que eles te falam, economiza água, economiza a luz, é porque eles sofrem para pagar essas coisas. Ele está te ensinando uma coisa boa. Ele está te orientando a ser econômico. Ser uma pessoa que sabe economizar no futuro também. Eles estão te ensinando a ser um bom economista no futuro, para você não desperdiçar nada. Economizar as coisas. E tem pessoas na guarda-roupa, tem mais de 10 bolsas, não usa. Dinheiro jogado na guarda-roupa. E tem pessoa mais de 20 salto alto, na guarda-roupa não usa, joga dinheiro fora. Mas chega no shopping e quer comprar outro salto alto. Dinheiro que você poderia economizar para fazer missão. Para fazer missão. Para investir na igreja Renascer em Missões. Dinheiro que você poderia economizar para investir no trabalho da igreja Renascer em Missão. Você vai comprando e guardando. E comprando e guardando. E tem pessoa que tem síndrome de comprar. Não economiza. Economizar é bom. Falta de economizar é pecado. Você sabia disso? Falta de economizar é pecado. A Bíblia, Paulo vai falar, encorajar a igreja. Você que entregou a sua vida para Jesus, trabalha para ajudar necessitado. Quem é necessitado? As pessoas que o pastor falou aqui, o chão de barro, é isso mesmo? Que não tem recurso, mesmo eles querem trabalhar, não tem trabalho. Você tem condição de ajudar eles, investir neles? Não, você prefere
enfeitar guarda-roupa ou enfeitar o armário de sapato. E crianças, norte, nordeste, no interior, sofrendo. Não tem nem chinelo para calçar, não tem blusa de frio, na época de frio. E cada dia você quer que a sua mãe compre mais e mais blusa de frio. Mais e mais sapato, você não usa. Criança sofrendo, precisando. Falta de economizar. Economizar é pecado. Falta de economizar é pecado. Para a gente encerrar, vamos fechar aqui agora, de verdade. Versículo 14, versículo 15, para a gente encerrar. Mantenham-se sempre em oração. Mantenham-se sempre em oração. Oração, pessoal, é muito bom. Oração sustenta as nossas vidas. Oração sustenta a nossa igreja. Oração sustenta a nossa família. Temos que fazer da nossa vida uma oração. Temos que fazer a nossa vida uma oração. Tem muitas estratégias usadas. Pessoa fala, coloca chinelo do lado da sua cama. Lá de baixo, porque na hora que você vai pegar, você vai ficar de joelho para pegar lá de baixo. Você aproveita e ora. Tem pessoas que falam isso. Aproveita e já ora. Porque é tão difícil a oração na vida da igreja, porque o nosso inimigo, ele sabe que oração é intimidade com Deus. Oração é aproximar de Deus. Oração abre as portas. Oração quebra as barreiras. O nosso adversário sabe disso. É por isso que ele coloca preguiça nas nossas vidas. A gente pega celular, entra no Instagram, ou no WhatsApp, no Facebook, 3, 4 horas mexendo no WhatsApp, no Instagram. Começa a orar. 1 segundo, 2 segundos, começa a dormir, cochilar. Pega a Bíblia para ler. A pessoa começa a dormir. Mas escrever, falar, a gente fala mais de 3, 4 horas falando no celular. Para ler a Bíblia, para orar, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, a gente começa a dormir. O nosso adversário é malandro, é astuto, ele sabe. Ele sabe que oração quebra as barreiras. Ele sabe que com oração vamos vencer todos os dias uma vida de oração. É por isso que Paulo vai falar em Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Faça da sua vida uma oração. Faça da sua vida uma oração. Pessoal, revolução que aconteceu no mundo é por causa da oração. O falecido pastor Paulo Anguchu, e foi pastor de maior igreja evangélica do mundo, de Sul, Coreia do Sul. O Paulo Anguchu falecido, que faleceu ano passado. Pessoal, ele começou a igreja, a maior igreja do mundo, ele começou com família. Sabe como que ele começou? Joelho no chão, orando. Orando, todo dia orando, e pregando para a família, orando, e pregando para a família, orando. Fui multiplicando, e começou a dividir evangelismo, oração, evangelismo, e tornou a maior igreja do mundo. Oração. Oração quebra as barreiras. Oração. Igreja que ora é uma igreja viva. Igreja que não ora é uma igreja morta. Porque não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus. É relacionamento com Deus. É estar perto de Deus. É estar com Deus. Você pode fazer missão orando. Orando para os missionários. Orando para os missionários que estão no campo trabalhando, orando para os missionários local,
orando para a igreja renascer em missão, porque a igreja renascer em missão, estão fazendo missão, estão proclamando o reino aqui na Contagem, aqui no bairro, aqui neste lugar. É por isso que contar com a sua presença aqui, os domingos e dia de semana, é muito relevante. Contar com a sua presença, contar com a sua ajuda, de toda maneira, é muito relevante para pregar o Evangelho. Não deixa ninguém te impedir de proclamar o reino de Deus. Porque muitas das vezes tem muito obstáculo na nossa vida nos impedindo de pregar o Evangelho. Para encerrar, pregar o Evangelho, não importa criança, tem evangelistas mirim, não importa idade, não importa classe social, não importa classe intelectual, não importa escolaridade. Pregar o Evangelho, você pode usar a estratégia, capacidade, conhecimento que você tem para pregar o Evangelho. Você acha os 12 apóstolos que revolucionaram o mundo, você acha que são doutores? Não, são os camponeses e pescadores. São camponeses e pescadores, 12 analfabetos. Revolucionaram o mundo, porque quem muda o mundo é o Evangelho, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, Ele que muda o coração do ser humano. Não é você, não sou eu. Nós somos simples canal, nós somos braço de Deus para chegar nas pessoas. Nós somos boca de Deus para chegar nas pessoas. Nós somos pernas de Deus para chegar nas pessoas. Nós somos um veículo do Evangelho. Para transformar a vida, Deus não precisa de mim nem de você. Nós somos simples um instrumento na mão dele para transformar as vidas. Basta você entender e submeter ao Espírito Santo para que Ele possa te usar. Para que Ele possa te usar. Você pode trazer, você pode evangelizar na sua casa. Fica de pé para a gente orar e encerrar. Você pode evangelizar na sua casa. Quem tem parente, amigo que não é crente? Eu tenho parente, amigo que não é crente. Eu tenho pessoas que eu durmo junto com ele que não é crente. Você tem? Traz eles domingo que vem na igreja. Convidam eles para a igreja. Você não vai pegar e puxar e trazer. Mas convidam eles para a igreja. Convida o seu amigo de escola para a igreja. Temos muitos jovens lá atrás. Temos muitos jovens. Quem é líder de jovem aqui? Isso, temos líder de jovem lá. Fala para líder de jovem, conversa com ele. Ele vai te orientar e vai te instruir como você pode conversar com o seu colega na escola, evangelizar o seu colega na escola. Colega que você joga junto com ele, que você anda junto com ele, o seu vizinho, conversa com o líder de jovem, ele vai te orientar e vai te instruir e vai te ensinar a alcançar os corações perdidos. Domingo que vem, pessoal, traz um convidado para a igreja. Quem vai trazer um convidado domingo que vem? 1, 2, 3, 4. Muita gente. Pastora e pastores estão percebendo, domingo que vem vamos ter muitos visitantes aqui na igreja para a glória de Deus. Você que levantou a sua mão, assumindo essa responsabilidade, que Deus te dá sabedoria para conversar com essa pessoa que você vai trazer, para que Deus possa tocar no coração dele, para que ele possa entregar a vida para Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, Pai eterno, obrigado pela sua graça e a sua bondade, Senhor. Deus, entrega o Senhor na sua mão as nossas vidas. Entrego a vida de cada um de nós que estamos aqui esta noite. Senhor, nos ajuda que cada vez mais, que possamos confiar no Senhor plenamente, Senhor Jesus Cristo, para que possamos entregar os nossos corações no seu altar, na sua mão, em nome de Jesus. Que o Senhor
possa nos usar como um vaso na sua mão para proclamar o Evangelho em nome de Jesus, para que possamos testemunhar do reino para as pessoas ainda que não te conhecem como o único, suficiente Salvador. Deus abençoa cada um que está aqui esta noite, cada família, cada vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu entrego semana de cada um na sua mão. Deus, obrigado que esse projeto missionário, que a Igreja Renescer Missão está fazendo, estão indo lá para o coração de Jesus, lá para as pessoas do interior, para poder abençoar, levar o seu reino para eles. Abençoa e acompanha e progrede esse trabalho, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu entrego a Igreja Renescer Missão na sua mão, entrego a sua diretoria, os seus trabalhos, os seus planos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.